Olá, amados do Senhor, a paz de Cristo, a todas as ovelhinhas de Jesus, amém? Estou aqui para dar continuidade, meus amados, aos estudos do Salmo 91. E lembrando que hoje nós estamos no verso de número 9, amém? Então vamos orar para que o Espírito Santo venha revelar aos nossos corações aquilo que Ele quer enxertar no nosso espírito, amém? Ó Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, agradecemos pelo fôlego de vida. Ó Pai, eu te agradeço por cada inscrito aqui no meu canal, que o Senhor possa estar indo ao encontro de cada vida neste momento, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, dá discernimento, entendimento e grava a Tua palavra no coração e na mente. Para que, ó Pai, nós possamos, em nome de Jesus, praticar e ensinar a Tua palavra. E a cada dia termos fé, alimentar o nosso espírito, nutrir, ó Deus, o nosso espírito, para que a nossa fé possa ser inabalável. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu peço a vocês que dê o seu like, compartilhe o vídeo para que outras vidas sejam alcançadas, amém? Então vamos lá, vamos ler o verso número 9, amém? Queridos, muita gente tem dado testemunho acerca deste Salmo 91. Nesses momentos de dificuldade, quantos têm se refugiado na palavra de Deus e têm tido tantas respostas, tantas bênçãos, tantas curas, milagres, né, transformação, libertação, salvação, né, mudança de vida, né? Eu mesma tenho muitos testemunhos para contar acerca deste salmo, que é maravilhoso, esse Salmo 91. Breve eu estarei gravando vídeos com relatos, testemunhos de maravilhas que o Senhor tem derramado através da sua palavra, este Salmo 91, que demonstra para a gente o cuidado de Deus conosco, que demonstra para nós e nos dá a certeza, a clareza de que o nosso Pai, o nosso Abba, cuida dos teus filhos, cuida de cada um, né? Então, maravilhoso, né, irmãos? Então, vamos lá, querido. Nos diz assim, Salmo 91, verso de número 9. Se você não estudou, vem aqui embaixo no canal e estude do 1 ao 8 para você entender esse do verso número 9. Amém? Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Amados, o salmista está declarando aqui que o Senhor é o nosso refúgio. O Altíssimo é a nossa habitação. Ele é a nossa habitação, o nosso lugar seguro, o nosso lugar secreto, o nosso lugar de fortaleza. Isso quer dizer, querido, que seja qual for a situação, quão difícil for, seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade, o Senhor está no controle. O Senhor está vendo tudo. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Isso quer dizer que o Senhor tem o poder sobre tudo, tem o controle sobre tudo. O salmista está declarando aqui que o Senhor é ser soberano, é ser superior a tudo e a todos. Soberano, Ele é soberano, Ele é o nosso refúgio, Ele é o Altíssimo,
Ele é a nossa habitação. Isso quer dizer que Ele tem o poder no céu sobre os anjos, na terra sobre os homens e embaixo da terra sobre Satanás e seus demônios. Ele tem o controle de tudo e de todos. Tudo está sob o seu comando, tudo está sob o teu controle, tudo está sobre o teu poder. Então, o salmista nos diz aqui, ele declara categoricamente que o Senhor é o nosso refúgio, Ele é a nossa habitação. O que isso quer dizer, querido? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que independentemente de qual for o problema que eu e você esteja enfrentando, o Senhor está no controle. Ele contempla as nossas necessidades, Ele contempla os nossos temores, Ele contempla as dificuldades que nós estamos enfrentando e estamos passando. Inclusive nessa situação que nós estamos enfrentando de pandemia, muitas vidas sendo ceifadas, muitas famílias sendo desestruturadas, muitas famílias sendo acometida por esta doença, essa enfermidade fatal. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor tem um poder, tem autoridade, tem um controle sobre as coisas do bem e do mal. Ele está no controle no céu, na terra e embaixo da terra. Nada foge da tua presença, nada foge da tua soberania. Ele vê o que você está passando, Ele vê o que nós estamos passando. Isso quer dizer, querido, que não importa o cenário, não importa o cenário à nossa volta, porque nós fizemos do Senhor o nosso refúgio, a nossa habitação segura, né? Ele nos protege, Ele nos livrará de toda a armadilha de Satanás. Ele não tem poder sobre a minha vida, Ele não tem poder sobre a sua vida, porque nós somos servos do Altíssimo, nós somos filhos da luz e nós não temos comunhão, não temos participação com as trevas. O nosso compromisso é com o nosso Pai, é com o nosso Abba. Então, Ele é quem determina todas as coisas na nossa vida. A última palavra é a do Senhor. A última palavra não é da sua mãe, não é do seu pai, não é do seu cônjuge, não é do médico, não é da medicina, não é da ciência, não é dos governos. A última palavra é a do Senhor, porque Ele está sobre o seu trono e de lá Ele contempla todas as coisas e Ele está no controle de tudo. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é soberano. Então, amado, quando o salmista diz aqui que o Senhor é o meu refúgio, ele quer dizer que eu não vou temer a nada. Eu não vou temer a fome, eu não vou temer a escassez, eu não vou temer a doença, eu não vou temer aos inimigos, eu não vou temer ao exército, eu não vou temer a absolutamente nada, porque Ele é o meu refúgio, eu vou aguardar nele, eu vou esperar nele. Ele vai enviar o escape, Ele vai prover, Ele vai dar o direcionamento, Ele vai abrir uma porta de saída aonde não tem saída, Ele vai dar a última palavra, Ele vai determinar. Isso que o salmista está querendo dizer, é essa mente que nós cristãos, devemos ter, essa mente de que o Senhor, Ele é soberano e Ele tem o controle de todas as coisas. Nós não devemos temer a nada e nem a ninguém, nem circunstância nenhuma, porque nós não somos movidos
as situações, as circunstâncias, nós somos movidos pela política, nós não somos movidos pela ciência, nós não somos movidos por nada. Nós somos movidos pela fé, nós somos movidos pela palavra, pela revelação da palavra do Senhor. Então, essa é a realidade daqueles que colocam a sua fé no nosso Pai, é aqueles que confiam no Senhor, é aqueles que esperam nele. Essa é a certeza dos cristãos e nós devemos ter essa mente convicta, mente confiante de que o Senhor é o nosso refúgio. Muitas pessoas se refugiam em tantas coisas, ao invés de se refugiar no Todo-Poderoso. Tantas pessoas se refugiam em pessoas, no entanto, deveriam se refugiar em Deus, porque tudo nessa vida passa, tudo é passageiro, mas o amor de Deus não passa. O cuidado de Deus é eterno. Ele providenciou para mim, para você, para nós, uma morada celestial, uma morada eterna. Então, Ele é um Pai zeloso, que cuida de mim, que se importa comigo, que se importa com você, que cuida de você, que provê todas as coisas, que provê todas as suas necessidades, que atende todas as minhas orações ao seu tempo certo. Então, queridos, nós temos que nos refugiarmos sempre em Deus, em todos os momentos da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, né? Porque nós temos a convicção de que o nosso Pai, Ele cuida, Ele protege, Ele guarda, Ele livra, Ele dá o escape, Ele faz jorrar água no deserto, Ele abre o mar, Ele faz com que nós andemos pelas águas. Você pode estar no meio de um tiroteio, no meio de uma guerra, que você não é atingido porque o Senhor está com você. Ele é o seu refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro presente na hora da angústia, na hora da tristeza, na hora da perda, na hora da falta. Ele é o nosso bom pastor. Então, amados, Ele nos guarda, Ele nos protege, né, e nos livra de todas as armadilhas do inimigo. E nós não devemos desfalecer o nosso coração. Não, nós devemos ter coragem, nós devemos ter bom ânimo, porque Ele é fiel. Ele é fiel e Ele vê todas as coisas. Tem gente que desanima porque acha que Deus não ouve oração, porque ela está passando por aquela dificuldade ali, está passando por aquela enfermidade, está com depressão, está desempregado, está passando necessidade. Mas a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito, segundo a tua vontade. Então, seja coisa boa, seja ruim, tudo vai cooperar para o nosso bem. Essa situação em que o mundo está vivenciando, essa pandemia que está assolando vidas, está trazendo tristeza ao mundo, medo, angústia, vai cooperar para o bem da humanidade. Todas as coisas, a palavra diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é algumas coisas, são todas as coisas, vai cooperar para o bem. Vai cooperar para o nosso bem, porque não há mal que dure para sempre, porque o mal, as coisas ruins, as adversidades, vêm por muitas das vezes para nos instruir, para nos alertar, para nos despertar, para a gente perceber que nós não somos autossuficientes, que nós dependemos do Senhor para tudo, e Ele quer trazer essa realidade para os dias de hoje. Ele quer nos conscientizar dessa realidade,
que nós dependemos dele para respirar, que nós dependemos dele para levantar e colocar sobre os nossos pés todos os dias pelas manhãs e executar as nossas atividades mais simples do dia a dia. Nós necessitamos dele o tempo todo e é essa consciência que o Senhor quer enxertar no nosso coração e na nossa mente, sermos totalmente dependentes dele. Isso ele queria trazer desde o início. E desde o início ele queria levar o povo lá no deserto, quando ele tirou o povo do Egito, levou para o deserto, ele queria trazer essa realidade para aquele povo, trazer um espírito, enxertar no espírito, na alma deles, a liberdade, né? A total dependência do Abba, a total dependência dele, né? É o governo do Rei, do Senhor sobre as nossas vidas, é a teocracia divina. E hoje não é diferente. Hoje, as situações que nós estamos vivendo traz essa consciência para esses dias, né? Para esses dias chamado fim dos dias que nós estamos vivendo. Nós somos a geração da figueira, nós somos a geração do arrebatamento, nós somos a geração da tribulação, né? Então, é essa consciência que o Senhor está trazendo nos dias de hoje, para que nós venhamos nos libertar da escravidão do pecado, né? O Senhor está abrindo os olhos dos seres humanos que virou as costas para Ele, né? Virou as costas para Ele e dá mais ênfase para as coisas do mundo, para o pecado, para a imoralidade sexual, para a avareza, a vaidade. Então, queridos, o Senhor quer trazer essa realidade para os nossos dias de hoje. Então, amados, por isso que tantas coisas ruins acontecem. Então, tenha essa consciência, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa dificuldade que você está enfrentando, essa luta que você está nela aí, é para o seu bem. Às vezes nós precisamos de ficar parados para refletir, para fazer uma retrospectiva na nossa vida, refletir, analisarmos as nossas ações, as nossas atitudes, se está realmente alinhada, conectada com o reino de Deus, com a palavra de Deus, ou se a nossa vaidade, os nossos sonhos, nossos desejos está realmente alinhados com as nossas convicções, porque o cristão genuíno, ele vive a realidade de Deus. A realidade de Deus é amor, misericórdia, perdão, abnegação. Essa é a realidade de um cristão. Então, meus amados, nós não devemos nos desfalecer diante desse cenário que nós estamos vivendo, né? O salmista deixa bem claro aqui para a gente. Olha o que diz aqui, queridos, em Josué, o capítulo é 1, verso de número 9, nos diz assim: Ora, não te ordenei ser forte e corajoso, não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo, por onde quer que andes. Olha só, que coisa tremenda, que coisa forte, que palavra poderosa, que alimenta, nutre o nosso espírito. Olha o que o Senhor diz para Josué. Não te ordenei, o Senhor ordenou a Josué. Seja forte, seja corajoso, não tenha medo e não te apavores, porquanto o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andes. Então, essa é uma ordenança direta do Senhor. Não
tenha medo. Aqui, ó, nós temos que ser forte diante das dificuldades, diante das adversidades. Nós temos que ser forte, nós temos que ser corajosos, nós temos que crer no Senhor. Nós não devemos temer a nada e a ninguém, nós devemos temer somente ao Senhor. O Senhor nos diz que nós não devemos temer o homem, aquele que mata o corpo, que pode matar o corpo, mas nós temos que temer aquele que mata o corpo, tem o poder de lançar o nosso espírito no fogo eterno. Então nós não temos que temer aos homens, às circunstâncias, ao mau governo mundial, à geopolítica mundial. Nós não devemos temer a nada, nós devemos temer simplesmente ao Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. Ele tem o controle de tudo, Ele tem um poder e autoridade sobre o céu, sobre a terra e tudo que nela há. O Senhor tem um poder no céu sobre os anjos, o Senhor tem um poder na terra sobre os homens, e Ele tem um poder embaixo da terra sobre Satanás e seus demônios. Satanás e os seus demônios não podem agir além do que o Senhor permitir. Ele não pode. Satanás, quando foi provar Jó, o Senhor virou para Satanás e falou, não toque na vida dele. Então isso é para você perceber, entender e compreender que Satanás não tem poder, o inimigo não tem poder de tocar na sua vida. Ele não tem o poder de tocar na nossa vida, porque nós somos filhos dele, nós somos filhos da luz, nós não pertencemos às trevas. Então o que nós devemos fazer? Nós devemos ter essa consciência de cristão genuíno, verdadeiramente. Nós devemos ser forte diante das situações difíceis. Nós devemos ter coragem de enfrentar o inimigo, usar a espada, que é a palavra de Deus, entrar em batalha espiritual e determinar o que está escrito, declarar o que está escrito. Isaías 55, 4, Ele levou sobre si as minhas doenças, as minhas enfermidades. Através da sua chaga fui sarada, fui curada. Se você foi diagnosticado, seja qual for a doença, seja câncer, seja uma doença terminal, seja o coronavírus, seja qual for a doença, profetize, você tem poder, você tem autoridade. Está na palavra do Senhor, uma questão de você se posicionar, é uma questão de você declarar aquilo que já foi profetizado, aquilo que já foi determinado, aquilo que o Senhor Jesus Cristo concluiu cabalmente na cruz do Calvário. Ele concluiu a obra da redenção e nos deu saúde através das suas feridas, das suas chagas, das suas pisaduras. Ele nos deu saúde. É uma questão de você declarar, é uma questão de você se reposicionar, tomar posse e não aceitar o estado em que você está. Nós não devemos aceitar o estado que nós nos encontramos, porque por muitas das vezes a gente começa a esmorecer, começa a desfalecer espiritualmente, a gente começa a ficar fraco, a ficar frio, e quando a gente menos espera, pronto, distanciamos de Deus. Por quê? Nós às vezes damos ênfase mais para as dificuldades, para as adversidades, do que para a palavra de Deus. Uma vez que a palavra foi proferida, ela já foi profetizada, ela tem poder. Então eu tenho que declarar isso para a minha vida, trazer. Quando eu declaro, eu movimento o mundo espiritual ao meu favor. Quando eu declaro aquilo que está escrito na palavra de Deus, eu movimento o mundo espiritual e a mão de Deus é estendida sobre a minha vida. Aí vem a cura, aí vem a transformação, aí vem o milagre, aí vem o poder de Deus sobre a minha vida. Não é porque eu sou super crente que eu tenho poder, não. É porque a palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus, ela é eficaz, a palavra de Deus, ela contém palavras de vida eterna. E a palavra de Deus não muda e ela jamais volta vazia. Ela cumpre o propósito pela qual ela foi enviada. Ela cumpre o seu propósito. Então é uma questão de mim e de você se reposicionar.
né, se colocar, se posicionar, se colocar conforme a palavra nos ensina. Então, amados, o Senhor prometeu que estaria com Josué. Josué foi escolhido por Deus. O Senhor levantou Josué para levar o povo até a terra prometida, Canaã. Josué foi sucessor de Moisés. E Josué sabia as dificuldades que ele iria enfrentar, porque aquele povo não era fácil. Não era fácil, era um povo incrédulo, um povo idólatra, um povo difícil de conduzir. É difícil de conduzir. Tem pessoas na vida da gente que, às vezes, são colocadas na vida da gente para trabalhar a nossa fé, para trabalhar a nossa perseverança, para trabalhar a nossa coragem, para trabalhar a nossa esperança. Então, por muitas das vezes, nós ficamos desencorajados, ficamos de cabeça baixa, porque deixamos de olhar para Deus. E Josué sabia que a dificuldade ia ser muito, então Deus encorajou ali, o Senhor encorajou Josué. Virou para Josué e falou assim: Josué, eu te ordenei. O Senhor foi firme, foi firme. E quantas vezes o Senhor usa o profeta para falar, para dar uma palavra, para levar uma palavra, para dar uma revelação, para dar uma advertência, para advertir, para corrigir, e a pessoa não aceita. A pessoa endurece o queixo e não aceita. O Senhor ordena, o Senhor fala e a pessoa não obedece. Endurece o coração. Então o Senhor deu aqui uma ordem. Seja forte, seja corajoso, não tenha medo e não se apavore. É o que o Senhor fala conosco nesses dias. Ele não mudou, a palavra dele é a mesma. A mesma palavra que ele usou para Josué e todos os profetas, ele usa hoje na nossa vida. Não temas, seja forte, seja corajoso, não te apavores diante da situação. Então não fica com medo diante de nada, não fica apavorado. Deus, o nosso Senhor, Ele está no controle de todas as coisas, Ele está conosco em todos os momentos da nossa caminhada terrena. Por onde quer que nós andemos, o Senhor está conosco. Se nós estamos no deserto, o Senhor está lá. Se nós estamos atravessando, se nós estamos no mar e vem a tempestade, se nós estamos ali no barco diante do mar, vem a tempestade, vem a onda, o Senhor está lá. Se eu estou na cova dos leões, o Senhor está lá também. Se eu estou no vale dos ossos secos, o Senhor está lá também. Se eu estou de frente para o gigante, o Senhor está lá também. Então, todas as circunstâncias, o Senhor está. Em todas as circunstâncias, o Senhor está. Por isso o salmista relata: Tu és o meu refúgio, o Altíssimo é a minha habitação. Convicção, certeza, fé. Então, eu vou esperar com tranquilidade, com paz, com alegria no meu coração, não com tristeza, porque eu sei que o Senhor está no controle. Ele que rege a minha vida, Ele que guia meus passos, é Ele quem determina todas as coisas na minha vida. A última palavra sempre será a dEle, sempre será a dEle. Ele está conosco em todos os momentos da nossa caminhada, querido. Em todos os momentos, Ele está conosco. Ele tem um tempo certo para te dar resposta. Ele tem um tempo certo para responder às nossas orações. Ele tem um tempo certo para realizar um milagre que você tanto precisa. Ele é o dono do tempo. Se Ele não deu ainda a você aquilo que você tanto pede, se Ele não realizou ainda o desejo do seu coração, porque você não está preparado ainda para receber, porque por muitas das vezes, se nós não estivermos preparados para receber de Deus,
nós paramos à beira do caminho, nós iríamos cair. E Ele é onisciente, Ele sabe. Muitas pessoas se perdem ao longo do caminho, no decorrer da caminhada, se corrompe porque não estava preparado para receber, não estava preparado. Então o Senhor quer nos preparar, o Senhor quer nos dar liberdade, o Senhor quer nos livrar da escravidão, o Senhor quer nos dar um espírito de mansidão, um espírito manso, um espírito de liberdade que não se apega a nada, que não se apega às coisas, que não se apega a pessoas, que é livre. Ele quer nos libertar. Jesus quer nos libertar. E foi pela liberdade que Cristo nos libertou. Se verdadeiramente Cristo nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Livres de quê? Livres da ganância, livres da avareza, livres do vício, livres da imoralidade, livres da prostituição, livre da vaidade, livre do egoísmo, livre do medo, da ansiedade, do desânimo, da tristeza, da angústia, da depressão, da morte. Livre, livre, seja livre, seja livre. Nós temos que ser livres, livres para adorar, livres para amar, livres para servir Jesus, livres para seguir Jesus. Um escravo não pode servir Jesus, um escravo do mundo não pode adorar Jesus, um escravo do medo não pode adorar Jesus, um escravo da imoralidade, da prostituição, da avareza, da vaidade, não pode seguir Jesus, não pode adorar Jesus. Amém, queridos? Então, amados, o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Ele tem o tempo determinado para todas as coisas. Ele é o Senhor do Kairós. Ou seja, Ele sabe o tempo certo. Ele sabe o tempo certo de realizar o desejo do seu coração. Isso significa que o momento perfeito, crucial, oportuno, o momento certo dele agir, Ele sabe. Nós não sabemos o momento certo, mas Ele sabe. Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor do Kairós. O que significa Kairós? O que significa isso? Significa agir no momento certo, oportuno, perfeito, crucial, né? É o acerto fugaz entre o tempo e o espaço que cria uma atmosfera propícia para a ação. Ou seja, Ele sabe o momento certo de agir. Ele sabe o momento certo de abrir a porta onde não há porta para você passar. Ele sabe o momento certo de calar o inimigo. Ele sabe o momento certo de trazer a cura. Ele sabe o momento certo de trazer a provisão. Ele sabe o momento certo de atender a oração. Ele sabe o momento certo de atender o pedido. Ele sabe o momento certo de realizar o seu sonho, de realizar o desejo do seu coração. Ele é quem criou todas as coisas. Ele é o dono do tempo. Ele está no controle. Ele que fez o céu, Ele que fez o firmamento, Ele que fez a terra. Ele que separou a luz das trevas. Ele que nos deu fôlego de vida. Ele é que está no controle de tudo. O que nós temos que fazer é confiar e descansar. A partir do momento que nós confiarmos nele, descansar nele, aí nós vamos ver o sobrenatural. Nós vamos sair dessa realidade do natural e experimentar o sobrenatural, o milagre de Deus. Nós vamos tocar no mundo espiritual, nós vamos tocar o coração de Deus e a glória dele vai ser derramada na nossa vida. Amados, eu destaquei aqui três atitudes
que nós temos que impede a ação de Deus na nossa vida. E três atitudes que nós deixamos de executar, que faz com que a mão do Senhor se recua. Primeiro, o primeiro aspecto é a ansiedade. O primeiro aspecto é a ansiedade. Hoje em dia nós vivemos em um mundo mediatista. Às vezes nós queremos as coisas do nosso jeito, no nosso tempo. É para ontem, eu quero para agora. E Deus não trabalha assim. Deus ele tem um tempo determinado para todas as coisas, no céu, na terra e embaixo da terra. Ansiedade. Tira a ansiedade. O Senhor Jesus disse: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Ele disse: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vocês. Então o Senhor cuida de você, Ele sabe do que você precisa, Ele sabe do que nós precisamos. Então nós temos que parar de sermos ansiosos. A ansiedade, querida, ela é caracterizada por sentimentos de preocupação excessiva, medo. E isso é forte o bastante para nos paralisar. É forte o bastante para nos paralisar e impedir que nós venhamos ter realizações em nossas vidas. Impede a gente de realizar coisas simples do cotidiano, porque isso nos paralisa, a ansiedade nos paralisa, nos traz frieza, nos traz desânimo. A ansiedade nos traz desânimo, porque não aconteceu na hora que a gente queria, a gente fica desanimado, cabeça baixa, e vem o esfriamento espiritual. O segundo aspecto é desânimo. Muitas pessoas desanimam porque ela não recebeu a bênção na hora que ela queria. A oração dela não foi respondida na hora que ela queria. Aí vem o desânimo, aí vem aquela tristeza, a pessoa começa a murmurar, a pessoa começa a reclamar. Tudo decorrente do primeiro aspecto, que é a ansiedade. A ansiedade gera desânimo. E o terceiro, medo. O desânimo gera medo. Pelo fato de eu não ter conseguido a minha realização no momento em que eu estabeleci para acontecer, veio o desânimo. E do desânimo veio o medo. Eu vou ter medo sempre de tentar novamente, porque não aconteceu na hora que eu queria, na hora que eu determinei para acontecer, então eu fico com medo de sair do lugar. Eu fico com medo de tentar de novo. Eu fico com medo de realizar de novo. Isso deixa a gente estagnado. Isso faz com que o Senhor não mova ao nosso favor. Então, querido, primeiro aspecto, lembre-se, ansiedade, tire a ansiedade da sua vida. Tire a ansiedade da sua vida. Nós devemos deixar de ser mediatista. Segundo, desânimo. Deus cuida de nós e Ele tem um tempo certo para todas as coisas. Terceiro, medo. O Senhor disse para Josué: Josué, não mandei eu ser corajoso? Falou para ele não ter medo. Nós temos que parar de ser medrosos, ter medo de tudo, de todos. Ficar paralisado por causa do medo, né? O medo paralisa quando a nossa ótica é a circunstância. Isso impede a mão de Deus sobre as nossas vidas, né? Então, querido, a ansiedade nos impede de prosseguir. A ansiedade impede o mover de Deus sobre as nossas vidas. O desânimo traz um esfriamento espiritual e nos afasta do Senhor. E o medo nos paralisa, impede de nós avançarmos, nos impede de prosseguir, nos impede de experimentar o sobrenatural do Senhor. Então, querido, nós devemos colocar tudo diante do Senhor. Aonde não há portas, às vezes você está numa situação em que não tem saída, o Senhor vai abrir uma porta para você. Mas o que nós temos que fazer é descansar e confiar
nele todos os dias, porque o Senhor, Ele cuida, Ele é um Pai zeloso, Ele é um Pai amoroso, é um Deus de amor, né? Nós não devemos ter medo, querido, o medo paralisa. Nós não devemos ter medo de nada e de ninguém. Nós devemos confiar e descansar nele. Amém? Então, você vai declarar diante das dificuldades, diante das adversidades. Eu sou forte. Diante das decisões que você tem que tomar, alinhados com a palavra do Senhor. Às vezes tem decisões que nós temos que tomar em nossas vidas, que aos nossos olhos nós vamos perder. Mas a palavra do Senhor diz, tudo que nós perdemos em prol do reino dele, por causa do nome dele, ele vai acrescentar 100 vezes mais na nossa vida. Então não tenha medo de tomar decisões plausíveis, decisões com princípios bíblicos. Com princípios bíblicos. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida, vai fazer você prosperar. Terceiro, não temas, não tenha medo, não tenha medo. Nós devemos ser firmes, né? Nós não devemos ter medo. Nós devemos ser forte, corajoso e não ter medo. Deus é a nossa fortaleza, nossa rocha eterna. Nós devemos tomar decisões, né, alinhados com a palavra do Senhor. Nem sempre será fácil, né? Às vezes requer muita força, muita coragem, né, para desapegar de coisas, né, para desprender de coisas, de pessoas. Às vezes nós temos que sair da zona de conforto e partir para a batalha, porque só vence, queridos, quem luta. E só vence quem luta. E só luta os fortes, só luta os corajosos, só luta aqueles que são determinados. E só vence quem luta, quem é forte, quem é determinado, quem é corajoso, quem é destemido. Então comece a lutar a partir de hoje, a partir de agora, para que a glória de Deus, para que a mão de Deus estenda sobre a sua vida em nome de Jesus. Assim, o Senhor vai responder a sua oração e vai derramar a glória dele sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, esse foi mais um estudo do Salmo 91, verso de número 9. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde, te proteja, que Deus te livre de todo mal. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre a sua vida, sobre a sua família, que ele tenha misericórdia de você. Que o amor dele esteja na sua casa, esteja no seu lar, encha, invada o seu coração e a sua mente em nome de Jesus. Até o próximo estudo, o verso de número 10. Compartilhe este vídeo, dê o seu joinha e fique com Deus.